No último vídeo, eu falei que 95% dos pilotos de inteligência artificial nas empresas não chegaram a gerar resultado financeiro mensurável. O dado vem daquele estudo que eu falei do MIT, que virou uma das principais referências sobre IA corporativa. Hoje eu quero olhar para o outro lado, para os outros 5%, só que pela ótica de dentro do hospital. Os casos mais consistentes aparecem em três áreas que costumam ficar longe das demonstrações mais chamativas. São elas documentação clínica, ciclo de receita e fluxo de pacientes. Todos eles têm número público, caso documentado e resultado que pode começar a aparecer dentro de um trimestre. E para escolher esses 5%, eu uso uma régua de 3 perguntas antes de aprovar qualquer piloto. Cada minuto que um médico passa digitando tem 2 custos para o hospital: o tempo daquele profissional e o atendimento que deixa de acontecer. A Kaiser Permanente, um dos maiores sistemas de saúde dos Estados Unidos, adotou um scribe de IA, ou seja, um assistente que escuta a consulta e prepara o rascunho da evolução clínica, e a escala foi grande: 7.260 médicos e 2,5 milhões de consultas em 15 meses. O estudo estimou quase 16 mil horas de documentação devolvidas ao cuidado, e 88% dos médicos relataram melhora na interação com o paciente. De lá para cá, os estudos ficaram mais rigorosos, e a leitura do impacto também. Um estudo publicado na revista da Associação Médica Americana acompanhou 6 sistemas de saúde, incluindo o Yale e o Sutter. E em 30 dias, a proporção de médicos com sinais de esgotamento caiu de 52% para 39%. Em Wisconsin, um ensaio clínico randomizado publicado na revista de inteligência artificial do New England Journal of Medicine encontrou 22 minutos a menos por dia escrevendo notas, redução da exaustão e qualidade preservada. E teve ainda um efeito que importa para o próximo bloco: os códigos de faturamento melhoraram. Outro estudo publicado nessa mesma revista em abril acompanhou 1.800 usuários e 6.770 controles em 5 sistemas de saúde. Ele ajuda a dimensionar o ganho com mais realismo: 16 minutos por dia, meia consulta adicional por semana e $167 a mais por médico por mês. O efeito ficou muito maior entre os profissionais que usaram a Scribe em mais da metade das consultas. E esse grupo teve 2 a 3 vezes mais ganho, mas representava só 32% dos usuários. O retorno ele aparece quando o uso vira rotina. Comprar licença é o começo, mas o resultado depende da adoção, do treinamento e de acompanhamento. E tem uma dúvida que todo diretor de faturamento levanta: uma nota escrita com IA aumenta a glosa? Na Universidade da Califórnia, em São Francisco, 1.565 médicos foram acompanhados por mais de 2 anos. Quem adotou a ferramenta produziu cerca de $3.000 a mais por ano, por médico, e a taxa de glosa permaneceu estável. Esse movimento já ganhou escala. Segundo a Associação Médica Americana, 81% dos médicos americanos usam algum tipo de IA na prática. Pensa que em 2023, 3 anos atrás, era de apenas 38%. Aqui no Brasil já existe Scribe com mais de 1 milhão de consultas documentadas, segundo a própria empresa. E o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná registrou o primeiro ensaio clínico randomizado de Scribe no país, o SOAR, que significa Otimização do Scribe para Registros Ambulatoriais. O estudo continua em andamento e a documentação por IA já entrou na pesquisa acadêmica brasileira. Antes de você testar, o jurídico precisa de 2 respostas claras. A primeira é o consentimento. A gravação da consulta envolve dado sensível sobre a LGPD. Então a autorização do paciente precisa ficar registrada. A segunda é a residência do dado. Onde que essa gravação fica, por quanto tempo e quem que vai poder acessar. O projeto de lei 2338, que já foi aprovado no Senado, enquadra aplicações de saúde entre os sistemas de alto risco. Então um fornecedor maduro consegue explicar essas 2 frentes com muita clareza. Na compra, eu também olharia mais 3 coisas: a integração com o prontuário,
o processo de revisão antes da assinatura e o custo por consulta documentada. Se essas respostas ainda estiverem abertas, o projeto vai continuar em fase de protótipo. Agora, conecta esse ponto com o estudo de Wisconsin. Uma nota melhor pode gerar um código melhor. Essa ligação leva a conversa para o ciclo da receita. Agora, pensa no teu hospital. Quanto do que você fatura volta contestado? Segundo o Observatório de 2026 da ANAP, a Associação Nacional de Hospitais Privados, a glosa inicial nos hospitais associados passou de 11,89% em 2023 para 15,89% em 2024. Em 2025 ficou em 15,93%. Então o que parecia ser um pico acabou virando constante. Na prática, de cada R$ 6 faturados contra uma operadora, um volta para a mesa de negociação. E o caixa ele mostra o mesmo aperto. Em média, o hospital recebe 77 dias e paga os fornecedores em 48 dias. É quase um mês de operação financiado pelo próprio caixa. E olhando os últimos 5 anos, o índice de recebimento caiu de 91% para 86%. A margem EBITDA dos hospitais da ANAP ficou em 11% em 2025 e no primeiro trimestre de 2026 abriu em 9,4%. Segundo a ANS, as operadoras fecharam 2025 com um lucro de 24 bilhões de reais, a maior série histórica. Esse contraste tem nuance. Cerca de um quarto das operadoras também fechou no vermelho. O problema aqui é a estrutura da mesa. Um hospital que ainda cobra de forma artesanal acaba financiando a diferença de prazo e de eficiência. Alguns dos retornos mais bem documentados da IA na saúde aparecem no ciclo da receita. Um caso bem medido vem do Auburn Community Hospital, um hospital rural de 99 leitos no interior de Nova York, com IA na codificação e no faturamento. As contas paradas antes do envio caíram pela metade. A produtividade dos codificadores subiu 40%. E o retorno acumulado passou de $1 milhão, mais de 10 vezes o valor investido. O número foi reportado pela Associação Americana de Gestão Financeira em Saúde e foi construído ao longo de vários anos. Por isso, o tempo de maturação precisa entrar na leitura de qualquer caso de fornecedor. No Community Medical Center, na Califórnia, a IA passou a revisar a conta antes do envio. Em 6 meses, as negativas de autorização prévia caíram 22% e a equipe recuperou 30 horas de trabalho por semana com a mesma estrutura. Para dimensionar o problema para você, os hospitais americanos gastam 25,7 bilhões de dólares por ano contestando contas negadas. E cerca de 70% das negativas são revertidas e pagas quando o hospital recorre. Ou seja, um processo bem estruturado transforma uma conta recusada em caixa recuperada. 63% das organizações de saúde americanas já usam IA no ciclo da receita, mas só 15% das adotantes relataram um retorno positivo. E eu te explico por quê. Em uma pesquisa da Deloitte, com 180 executivos da saúde, 51% ainda nem tinham medido o retorno ou consideravam cedo demais para enxergá-lo. Ou seja, em muitos casos, a medição ainda não começou. Aqui no Brasil, a Unimed Criciúma apresentou um caso no showcase de IA da ANAP. Uma auditoria de prontuário apoiada por IA reduziu em 10 milhões de reais o gasto com exames. É a mesma conexão do estudo de Wisconsin. Quando a documentação melhora, a codificação também pode melhorar. São 2 andares do mesmo processo. E se eu tivesse que traduzir isso para uma segunda-feira, eu começaria pela revisão da conta antes do envio à operadora, usando o histórico de glosas do próprio hospital. É um projeto de caminho curto entre implantação e o caixa e dá para medir em 60 dias. O terceiro lugar é uma cadeira vazia. Na Redditor, entre 30% a 35% dos pacientes agendavam e não apareciam. Então, a rede treinou um modelo que, 72 horas antes, estima a probabilidade de falta com 94% de acerto. A equipe então confirma, remaneja ou abre espaço para encaixe. A própria empresa projetou uma economia de 1,4 bilhões de reais por ano se o sistema fosse usado em todas as unidades. O NHS, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, mediu um piloto durante 6 meses e as faltas caíram em 30%.
1.910 pacientes adicionais foram atendidos com a mesma estrutura, e o programa foi ampliado para mais 10 hospitais. Em julho de 2026, o NHS anunciou 10 bilhões de libras ao longo de 3 anos para escalar a IA no sistema. E a fila entrou na agenda nacional. No Brasil, 2 casos apresentados no showcase da ANAP ajudam a mostrar o que já está funcionando. Na rede Mater Dei, uma fila virtual do pronto-socorro combina check-in remoto com a previsão de tempo por aprendizado de máquina. O tempo de espera caiu 52%, o índice de recomendação subiu 32 pontos e a solução foi replicada em todas as unidades. No grupo Opt, uma rede de oftalmologia, o agendamento por IA no WhatsApp reduziu o tempo de marcação de 47 para 11 minutos. Antes, 13% dos agendamentos em até meia hora. Depois, esse índice chegou a 83%. A primeira praça que adotou a solução registrou 25% mais receita. No SUS, a rede estadual do Rio reduziu o absenteísmo de 43% para 32% com o assistente virtual enviando lembretes pelo WhatsApp. O dado é do próprio governo e inclui outras ações, como campanhas e mutirões. Dentro do prédio, um dos casos mais conhecidos é o Centro de Comando do Johns Hopkins Hospital, em operação desde 2016. Depois da decisão de internar, a atribuição do leito ficou 30% mais rápida e o atraso para retirar pacientes da sala de cirurgia caiu 70%. Sala parada e leito vazio são capacidade desperdiçada. E a aplicada no fluxo ajuda a gerir esse estoque. Os 3 blocos têm o mesmo padrão. São aplicações de apoio operacional com risco clínico mais baixo, e o resultado pode aparecer dentro de um trimestre. Algumas usam modelos preditivos, outras usam modelos generativos, e todas começam por um gargalo mensurável. Agora vamos voltar aos 2 números que calibram a conversa. 95% dos pilotos ficaram sem impacto mensurável, e só 15% dos adotantes de IA na receita relataram retorno positivo. O que separa um caso, como o da Kaiser, de um piloto que fica parado? O estudo de MIT que eu citei no vídeo anterior também dá uma resposta. Projetos implementados com parceiro especializado tiveram taxa de sucesso de 67% contra 33% entre os que foram construídos internamente. E a pesquisa da Deloitte acrescenta outra parte. Metade dos executivos ainda nem mediu. Quando eu avalio um piloto, eu uso uma régua de 3 linhas. Primeiro eu defino o custo da métrica por resultado, desde o começo. Pode ser custo por consulta documentada, por conta recuperada ou por falta evitada. Assim a conversa já sai da assinatura de ferramenta e chega a um resultado da operação. O segundo ponto, eu combino uma prova de 60 a 90 dias e o critério de decisão antes do início. Se a meta for atingida, o projeto vai escalar. Se ficar abaixo disso, ele é encerrado sem prolongar o custo. E terceiro, eu levo a métrica para o contrato. Quando o fornecedor aceita vincular parte da remuneração ao resultado, o incentivo fica alinhado com o hospital. No Brasil, 18% dos estabelecimentos de saúde usam IA, segundo o CETIC. Entre os grandes hospitais privados associados à ANAP, o índice chega a 82%. As pesquisas elas medem universos diferentes, mas deixam clara a distância entre a elite do setor e o resto do mercado. Hoje, os casos que mais dão retorno no hospital costumam ser os menos fotogênicos. Eles aparecem no tempo do médico, na consulta que deixa de voltar e na cadeira que deixa de ficar vazia. O paciente talvez nem perceba a tecnologia, mas o CFO, o diretor financeiro, percebe no fechamento do mês. Enquanto boa parte do debate está no diagnóstico, os gargalos mais antigos continuam consumindo margem. Horas médicas na tela, contas glosadas e capacidade ociosa. Uma pesquisa da Bain com a KLAS Research, empresa especializada em tecnologia para a saúde, mostrou que 4 dos usos de IA que mais chegam à produção nos hospitais americanos estão justamente nessa faixa. Documentação ambiente, melhora do registro clínico, codificação e autorização prévia. Essa faixa concentra os resultados mais consistentes. Agora eu quero saber de você. Onde o seu hospital perde mais dinheiro hoje? Na documentação, na glosa ou na fila? Deixa aí nos comentários
que eu respondo vocês.